dia também para aqueles que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida também, assim como tem abençoado a nossa. Efésios 4, de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Como um prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido à profundeza da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Querido e eterno Pai, glorioso Senhor, é a Ti que entregamos esse momento, Pai. É a Ti que, como igreja, entregamos esse momento. É a Ti que vai todo o nosso louvor, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, nos ajude a refletir acerca deles. Por que a gente os comete? Por que a gente não tem dado o devido cuidado? Nos faça pensar, Senhor. Querido Deus, obrigado pelos irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa nos assistindo também. Eu peço que o Senhor os visite, Pai. Que o Senhor coloque em seus corações o desejo de estar próximo do Senhor, de estar próximo aos irmãos aqui. Que aqueles que não podem estar aqui conosco, porventura alguma coisa tenha acontecido ou estão passando por algo, eu peço ao Senhor que os ajude, Pai. São teus servos e necessitam do teu cuidado. Não que o Senhor não cuide, na verdade o Senhor cuida. Na verdade a gente tem que perceber o Senhor cuidando. Precisamos ter um coração sensível ao ouvir o teu Santo Espírito e perceber que o Senhor já trabalha em nosso favor. Por isso eu te peço, Pai, que eles tenham um coração sensíveis. Que tenhamos um coração sensível, Pai, para ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu clamor e principalmente colocar em prática as Tuas ordenanças. Esteja conosco, Pai. Esteja conosco na hora do louvor, nas entregas. Esteja conosco no momento da exposição da palavra. A cada momento aqui que estaremos fazendo, peço ao Senhor que esteja conosco e tenha o total controle de tudo, Pai. Estas nossas orações, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Abaixo aqui. Som. Alô. Bom dia a todos. Hoje o dia não está nem para sol nem para chuva, né? Está mesclado. Gideão, você prefere que feche lá? Hoje não está batendo reflexo, mas é que outro dia bateu reflexo aí no olho. Tá. Se precisar, a gente
A gente fecha lá. Muito bom, sejam bem-vindos, bem-vindas também. Hoje o nosso grupo não está tão grande, mas nós vamos tratar do conteúdo assim mesmo. E aqueles que não podem estar ou não estão, depois vão acompanhar pela internet. Um bom dia também para você que está nos acompanhando pelo YouTube, né? Seja muito bem-vindo, mesmo que à distância. Nas nossas aulas, após o retorno aí dessa paralisação por causa da pandemia, nós temos falado sobre o que é culto, sobre uma definição bíblica de culto, e essa já é a terceira aula. Eu creio que nós encerramos esse conteúdo nesta aula, assim esperamos, né? Nós tínhamos planejado falar em uma aula só, então vão 3 para uma, né? 3 por 1 aí. Na semana passada, recebi algumas críticas aí de que eu gastei muito tempo fazendo recapitulação, né? Então hoje nós não vamos fazer tanta recapitulação. Eu vou só pontuar o que a gente já viu até aqui, tá bom? Quem estava aí nas 2 últimas aulas? Levanta a mão. Certo, então é por conta daqueles que não puderam estar também, que é bom a gente só dizer onde estamos, né? Nós temos falado sobre como a Bíblia define culto, de acordo com a interpretação do presbitério dessa igreja, logicamente. E nós já dissemos por que nós paramos o culto lá atrás e por que nós retornamos, não vamos repetir. Se você quiser mais sobre isso, a gente tem disponível no YouTube. Nós já dissemos, começamos a fazer a nossa definição de culto, que é a seguinte: nós falamos a definição de culto e começamos a definir os termos dessa definição. Ficou um pouco confuso, né? Explicar os termos dessa definição. Culto é um ritual congregacional de adoração ao Altíssimo. Culto é um ritual congregacional de adoração ao Altíssimo. Nós explicamos por que Altíssimo, porque nós estamos tentando dar usar um nome que a Bíblia usa para o Deus que se revela na Escritura, o único Deus, porque nosso coração é uma fábrica de ídolos, como dizia João Calvino, e nós somos muito tendenciosos a criar deuses falsos, até em nome do próprio Deus. Então imaginamos um Deus conforme a nossa imagem e não conforme a Bíblia descreve. Por isso tentamos usar a palavra Altíssimo, porque é sempre uma expressão que, quando se refere a Deus na Escritura, mostra Deus acima de todos os deuses, acima de todos os homens, o Deus que faz a sua vontade e que se revela na Bíblia. Nós aí fomos para o início da definição. O que é ritual? Ritual é aquilo que nós fazemos comumente todo domingo. São os elementos que compõem esse culto, os elementos simbólicos e litúrgicos. Explicamos que elementos compõem o culto. Deus é quem define como deve ser o culto a Ele. E há 4 elementos principais. O primeiro é a purificação, que é a nossa preparação durante a semana para o culto de domingo. Então, o culto começa na segunda-feira, começa na semana, no trato com os amigos, os parentes, vizinhos, no trabalho, os filhos, os pais, os cônjuges. Então, a purificação é a preparação semanal até a vinda para o culto. O segundo elemento é a aproximação, em que você sai de onde você mora e, de maneira simbólica, ilustra um retorno para Deus. Então nós caminhamos, nós peregrinamos até um local onde decidimos que seria o nosso culto a Deus, e a ideia é de que estamos caminhando até Deus, estamos vindo ao encontro com Ele. Não quer dizer que Deus está aqui, Deus está em todos os lugares, mas é de maneira simbólica, estamos demonstrando isso, estamos saindo do nosso conforto para ir até o encontro com Deus, junto com o povo dele. Depois nós temos o sacrifício, que é a parte principal talvez, que é aquilo que nós trazemos para Deus em forma de culto. Então a nossa leitura bíblica, a nossa oração, os nossos cânticos, a pregação da palavra, a ceia, o batismo, as ofertas e tudo aquilo que a gente preparou durante a semana. É o que a gente apresenta para Deus. A gente falou que às vezes está muito bem definido, muito bonitinho o prato de oferta,
mas às vezes ele está fedendo, às vezes está sujo, porque o que preparamos para Deus não é tão honroso assim. Mas todos nós trazemos algo para Deus, tendo sido preparados ou não. E aí temos a aceitação, que é o último elemento, é que mesmo assim, Deus aceita o que nós trazemos por meio de Cristo. Tanto aquele que se preparou tanto, quanto que não se preparou coisa nenhuma, Deus aceita por meio de Cristo. E nós, quando saímos do culto, nós devemos responder à palavra de Deus pregada no culto, por meio da fé. Nós devemos, nem sempre respondemos. Pergunta, ponderação, quem não estava, tem alguma dúvida sobre tudo isso que nós falamos? Se você tiver, você tem voz para falar, tá? Por mais que esteja de máscara, a sua voz atravessa a máscara, tá? Então não vai ter problema, você vai poder falar. Muito jóia. Então vamos lá. Hoje nós vamos terminar essa definição. Quantas palavras faltam para que nós terminemos a definição? Quem está aí munido com as anotações? E aí? Falamos quem é o Altíssimo, falamos o que é o ritual. O que falta? Precisa explicar o que significa congregacional e tem mais uma palavrinha: a adoração. Precisamos explicar o que é adoração, tá bom? Você está percebendo que nós incluímos a adoração dentro da definição de culto. Então no culto existe adoração, mas pode ter adoração fora do culto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá para a definição de por que congregacional. Por que o culto é um ritual congregacional? Gideon, dê bom dia pro pessoal aí e explica para a gente. Eu acho que a gente pode, cada um dizendo um ponto do que a gente tem aqui, né? Pode dizer o primeiro ponto, Gideon? Sim, bom dia. O culto nosso ritual dominical, ele é congregacional, em primeiro lugar, porque Deus é trino. E nós partimos desse pressuposto, isso não está em discussão. Então, quando alguém falar qual é o nome do nosso Deus, o nome do nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E os três são o único Deus e eles convivem com perfeição numa ciranda de amor perfeito. Então, não precisamos distinguir, misturar, juntar, separar. Nós cremos num único Deus e esse único Deus se revela em três pessoas. E esse Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E eles se relacionam com perfeição numa ciranda de amor. Deus é trino e partimos desse pressuposto. Som. Voltou. Muito bom. Então, dentro desse primeiro ponto, é muito importante que a gente considere de que Deus sempre foi trino. Não teve um momento em que ele não era trino, não é, Gideon? Sim. É uma discussão muito antiga, muito antiga. E falamos aqui no MEIBD no começo do ano, eu acho, não lembro mais, ou no final do ano passado. Então, o Pai é o Pai não porque ele veio antes, mas ele é o Pai porque ele tem um filho, e ele sempre teve um filho. Então, o filho é o filho não porque veio depois do Pai, ele é filho porque ele tem o Pai, ele sempre teve o Pai e sempre foi assim. É esquisito para a gente pensar. Então, primeiro existiu eu, depois existiu Pedro. Assim. Mas na eternidade, no eterno, não. Deus Pai sempre foi o Deus Pai. E só é o Deus Pai porque tem o Filho. E o Filho sempre foi o Deus Filho. E só é Deus Filho porque tem o Pai. É redundante, é esquisito pensar, mas é assim. É assim, o eterno é assim. E o Espírito Santo foi dado pelo Pai e pelo Filho. Não que eles tenham produzido, mas porque emana deles também e é tão Deus quanto eles. Eu não sei se dou conta de explicar tudo. Bom, um dos comentários citados por Charles Spurgeon no século passado, ele diz assim: olha, a doutrina da Trindade, ela não é algo que nós criamos,
é algo que Deus revela na própria Escritura. Mesmo que trindade não esteja presente na Bíblia, ela é uma palavra que tenta resumir o que nós vemos na Bíblia. Deus se revelando como Pai, Filho e Espírito. E aí ele diz assim: se nós tivéssemos inventado um negócio desse, seria uma tremenda de uma heresia, né? Mas é o que nós vemos na Bíblia. Por mais que nós não consigamos compreender plenamente essa trindade, ela está aqui. Deus se revela assim. Então nós cremos, pela fé nós aceitamos que Deus é assim, mesmo que a gente não consiga compreender e imaginar 3 em 1, 1 em 3. Todas as 3 pessoas são divinas, mas distintas umas das outras. Enfim, então nós não criamos essa doutrina. Nós simplesmente tentamos ver como Deus se revela na Bíblia. E isso significa também que, se Deus é 3 desde a eternidade, isso significa que Ele não precisava de mais ninguém para amar ou para ser amado. Se você pega qualquer outra religião monoteísta, ela dirá: existe apenas um Deus. Apenas um Deus. Os judeus dirão isso, os muçulmanos dirão isso, mas eles não concebem a ideia de que esse Deus seja trino, seja comunitário. Então esse Deus, ele não pode amar em essência, sozinho. Ele precisava de algo ou alguém criado para amar, porque você só há amor verdadeiro quando há relacionamento entre um e outro. Se Deus é um só desde a eternidade, e só Ele, a quem Ele amava? A si mesmo? Isso é egoísmo. Ele era amado? Não, então Ele era carente, por isso que Ele cria os homens. Essa é a defesa de muitas pessoas para a criação da humanidade. Mas a Bíblia diz: não, Deus já era plenamente satisfeito nele mesmo desde a eternidade. Ele já se relacionava consigo mesmo, Ele amava e era amado pelas pessoas da Trindade. E por que Ele nos cria? Não porque Ele precisa de nós. Ele nos cria para que participemos dessa comunhão e nos regozijemos nele, e enquanto desfrutamos dessa intimidade, demos glória a Ele. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Deus cria seres humanos para participarem dessa comunhão, desse amor eterno, nessa ciranda que o Gideão citou, né? É uma imagem antiga já de que Deus está dançando desde a eternidade. São passos perfeitos, sincronizados, e Ele nos convida para essa dança de amor. C.S. Lewis dizia isso. Ele nos convida para essa dança de amor. Quando nós cremos em Cristo, somos incluídos nesse relacionamento trino da Trindade. Fomos bem profundamente agora, né? Muito bom. A Trindade é um assunto muito legal de discutir. Não é o tema da aula, mas Deus é um Deus trino. Então a vida em comunidade, o culto comunitário, parte desse pressuposto. Deus é comunitário. Então tudo aquilo que Ele criaria só poderia ser como Ele, comunitário, né? Gil, quer acrescentar alguma coisa? Tudo parte dele e tudo finda dele, né? Tem um vídeo no YouTube do Adalto Lourenço, e que ele fala um pouco sobre os desdobramentos dessa divindade em 3 pessoas, espalhado em toda a criação. Então é muito legal. Não lembro o título do vídeo lá, está no YouTube, um vídeo muito curtinho, que o Adalto Lourenço fala sobre isso, que está em tudo aí. Na água, estado líquido, sólido, gasoso, muitas outras coisas aí, na música, em muitos elementos da natureza, está tudo reproduzido em 3 partes. Por quê? Porque Deus é em 3 pessoas, um único Deus. Nós cremos num único Deus sem ajudantes. Temos que tomar cuidado para não fazer confusão. Só um comentário referente a isso. Lá no norte, o pessoal tem principalmente aqueles que são bem católico mesmo, que não negam a sua fé de maneira nenhuma. Chegou um missionário lá e perguntou para ele se ele queria ouvir a palavra de Deus. Ele chegou para o missionário e falou: vocês falam tanto desse Deus, eu acredito nisso daqui, ó, que eu estou vendo aqui, ó. Mostrou as imagens da casa. Agora eu quero que você me mostre seu Deus.
Ele simplesmente disse: vem aqui fora então, aquele sol de rachar meio mundo. Daí ele falou: vem cá, olha para aquele sol lá. Aí ele tentava olhar, olhava 5 segundos, baixava a cabeça, olhava. Mas eu não consigo. Assim, como que você quer ver Deus se você não consegue ver nenhuma criação que Ele fez? Né? E isso é uma grande verdade. Deus se encontra em todas as coisas que está em cima dessa terra. Né? Deus se encontra em tudo. Muito bom, muito legal, muito legal. Tentar definir Deus de maneira clara seria como ficar olhando para o sol o tempo todo. A gente vê os aspectos da iluminação do sol, a gente sente o calor do sol, mas de fato a glória de Deus é imensurável e indescritível, né? Legal, muito jóia, Rony. Vamos lá então. Gil, fala um pouquinho para nós o segundo ponto aí, o que significa congregacional. Falamos sobre Deus e agora? Ok. Deus ele vive em perfeita harmonia com a sua criação, e Deus ele é congregacional, e ele fez questão de colocar isso nos seres que ele criou. E os seres que ele criou, todo ser que respira, ele se comunica entre si, inclusive o ser humano. E Deus colocou isso no ser humano. Então ele fez com que todos se comunicassem e tivesse essa ideia de congregacional, viver em conjunto, viver em comunhão. Está lá em Gênesis 2:18. Se alguém quiser ler. Vamos abrir lá. Abre lá, por favor. Gênesis 2:18. Pode ler? Posso. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Ok, a gente vê de forma clara aí. Pessoas comunicando entre si. Aquele homem, ele viu a natureza, viu? Todos tinham um par, que todos viviam e cantavam a mesma canção, né? Mas parece que a canção dele era diferente das dos outros. Ele falou: como que eu canto e ninguém me entende? Eu preciso de alguém como eu. E Deus fez não porque Adão quis, mas porque Deus quis. Ele falou: eu vou fazer uma auxiliadora. Não para fazer a sua vontade, Adão, mas para fazer a minha vontade. Ela vai te auxiliar a fazer a minha vontade. Então Deus, ele criou seres relacionais, pessoas que se comunicam entre si. E isso é uma grande verdade e um grande ensino para todos nós. Vez após vez a gente quer viver isolado, no nosso canto, sem comunicação alguma. Ok, a gente foi obrigado a viver assim, por conta dessa doença aí. Mas isso não impede da gente ligar para o irmão. Isso não impede da gente receber ligação de um irmão, que pode ser que você desligue, eu não sei como que é seu comportamento longe daqui, você não sabe como que é o meu. Mas Deus, ele nos criou para comunicar, para a gente se comunicar entre si, não para viver isolado, né? Então, assim como o Gideon ele assistiu o vídeo do Adalto Lourenço, eu também assisti. E Deus, ele fez questão de tudo que ele criou, ele colocou a sua assinatura. E uma das assinaturas de Deus no ser humano é que ele é relacional. Ele colocou isso no ser humano. Deus, ele se comunica com todo mundo e com todos, com tudo. E então ele criou o ser humano para fazer a mesma coisa, comunicar-se entre si, né? Então a gente não tem, vamos dizer assim, a gente não tem como viver sozinho. Não tem como a gente viver numa congregação sozinho. Não existe igreja de uma pessoa só. Existe a igreja de seres, de pessoas que Deus criou e colocou aqui para adorar a Ele. Então não podemos fazer de forma alguma nenhum tipo de adoração a Deus sozinho, isolado. Como igreja não dá. Muito bom, muito bom. Ficou claro? Esses dois primeiros pontos nós tratamos. Deus é um Deus comunitário, um Deus que se relaciona, e Ele cria seres à sua imagem e semelhança, que também serão comunitários. O primeiro casal que tem a ordem de multiplicar essa união com novos filhos, né, e espalhar por todo o mundo esses seres relacionais. Tudo bem até aqui? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Vamos lá? Honest, diga para nós.
Depois que Deus criou os seres humanos, seres relacionais, o que Ele criou desses seres humanos? Deus criou um povo, né? Um povo ali, uma comunidade, ali um povo de Israel. E o tempo todo Deus sempre fez com que esse povo lhe prestasse culto em uma unidade só, em uma comunidade só, que prestasse adoração. E a gente vê muitas histórias na Bíblia referente a isso, que ele sempre via o povo decaindo e ele levantava homens para que junto, em comunidade, adorasse o seu santo nome. Muito bom, você já respondeu 3 e o 4 aqui, né? Então Deus cria um povo, que é a nação de Israel, e Ele chama esse povo para prestar culto, né? Ele poderia ter, esse povo surge com as promessas feitas a Abraão. Deus poderia ter dito para Abraão: Abraão, eu quero que você me cultue, só você. Abraão não tinha filhos, vocês lembram, né? A esposa estéril. Mas Ele promete um filho a Abraão, e na sua velhice ele tem esse filho. Ele diz: olha, vou fazer de você uma nação, eu quero receber culto de uma nação, de um povo, e através dessa nação você vai abençoar todas as nações da terra. Então todas as nações irão me cultuar por meio da sua descendência, Abraão. E a gente sabe que isso culmina lá em Jesus, daqui a pouco a gente vai falar sobre Jesus, né? Mas não é algo individual, Deus não quer adoração individual. Ele chama um povo, Ele levanta uma nação para que isso aconteça, né? Gideão, diga para nós o que acontece com essa nação aí. Esse povo, como todo povo desse lado do céu, vai fracassar, falha, né? O povo se afasta, Deus vai atrás, os traz de volta, e eles por um tempo eles voltam a adorar e a cultuar o único Deus. Daqui a pouco a coisa vai bem, eles se estabelecem num lugar e tudo vai bem. Então eles esquecem desse Deus e passam a cultuar outros deuses que não o Altíssimo, e Deus os traz, e assim vai, até que Deus dá um basta nessa situação, e Deus levanta um outro povo. Não sei se já estou caminhando demais. Deus chama um outro povo, e esse outro povo agora é a igreja que não mais a igreja que não é exclusiva de gentios, né? O povo de Deus agora não é exclusivamente gentios. Há também muitas pessoas da primeira aliança, do povo judeu. Mas agora o povo de Deus se entende por igreja. E essa igreja comporta pessoas de todas as tribos, povos, línguas e raças. Esse é o novo povo de Deus, que é a igreja, né? Obviamente que é distinta do povo de Israel em muitos aspectos, em muitas profecias, em muitas peculiaridades, mas assim como era o povo de Israel, o povo hebreu, agora é a igreja, o povo de Deus. Uma coisa não é a outra, só é continuidade, né? Há uma passagem que mostra isso claramente, e eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, em Romanos capítulo 11. Versículos 11 até 19. Esse texto deveria ser muito precioso para nós, que não nascemos dentro do povo judaico. E muitas vezes Romanos é uma das cartas mais ignoradas, porque ela é muito profunda, né? O conteúdo dela é muito profundo. Mas deveria ser estudado por nós, porque olha o que diz esse texto. Romanos 11, de 11 a 19. Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo está se referindo à nação de Israel. Eles falharam, e ele diz, será que falharam e nunca mais vão ser restaurados? E agora Deus só trabalha por meio da igreja? Ele diz, de maneira nenhuma. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Então eles caem, e por causa disso, Deus abre
a salvação para todos os povos. E Paulo está dizendo, para que isso provoque ciúmes em Israel. Mas, olha o versículo 12. Se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo. E uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Paulo explica que ciúme é esse. O povo de Israel era o povo de Deus. E aí Deus diz, vocês falharam, eu vou agora ser o Deus de todos os povos. E começa a chamar pessoas de todas as nações. O que Paulo está dizendo é, isso é para provocar ciúme na nação de Israel, para que ela diga, poxa, nós éramos povo de Deus. E Paulo diz, e esse ciúme deveria fazê-los olhar para Cristo e falar, eu também quero ser povo de Deus. Porque agora Deus está sendo Deus dos outros povos e nós o rejeitamos. E Paulo dizia, a plenitude disso é que esse povo, que antes era o povo de Deus, volte-se para Cristo e participe desse novo povo, que é a igreja. E ele continua, porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, ele está falando daqueles que foram rejeitados em Israel, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos. Mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. O irmão Francisco, da irmã Ruth, tem um pomar na casa dele. Nós fizemos um batismo lá, quem viu aquele pomar vai entender o que eu estou falando aqui. Ele tem várias plantas enxertadas, ele aprendeu a fazer enxerto. E o que ele faz? Ele pega um ramo de uma outra árvore e enxerta em uma árvore diferente. E ele faz assim uma planta híbrida, né? Uma mescla de duas plantas diferentes. Então ele faz um corte na planta original e coloca um ramo de outra planta nela, fecha, sela e cuida ali até que ela se torna uma só. E ela começa a produzir frutos diferentes, né? Ela se torna uma planta híbrida que une dois tipos de plantas diferentes. O que Paulo está dizendo é isso. O povo de Deus, a raiz é a nação de Israel. Deus rejeitou grande parte deles e eles foram cortados da planta original. E no lugar desses ramos que ele arrancou, ele coloca eu e você, que somos de outras raízes, somos de outras nações, outros povos, e ele nos enxerta nessa raiz, nessa planta principal. Então nós não podemos olhar para os judeus e dizendo, está vendo, vocês são um povo miserável, vocês abandonaram a Deus, vocês não merecem a salvação. Pelo contrário, Paulo diz, vocês não deveriam se orgulhar, porque a salvação vem deles. Eles foram aquele povo que Deus escolheu lá no passado. E continuam sendo, Deus continua tratando eles por meio de Cristo. Se eles se rendem ao Messias, eles continuam sendo, eles passam agora a ser o povo de Deus, a igreja. Vocês foram enxertados nesse povo, né? Então nós não deveríamos nos orgulhar e olhar para judeus com desprezo. Deveríamos olhar com misericórdia e pregar o Cristo para eles, né, Rony, que trabalha no condomínio de judeus, porque a salvação veio deles, né? E é isso que Paulo está dizendo em Romanos 11. Ficou claro? Esse é outro tema muito profundo, que daria aqui umas 3, 4 aulas só para discutir, né? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Está todo mundo quietinho. Alguém quer comentar? Sobre Rony, Gil, Gideão? Acho que um aspecto interessante disso é a gente distingue muito o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e a interpretação que o povo de Deus que recebeu o Antigo Testamento primeiramente tinha. Então deveríamos considerar e observar muito o que é possível da tradição do povo hebreu, como que eles entenderam e como que eles aplicaram os decretos de Deus, qual era o entendimento deles. Às vezes a gente é avesso a isso, mas não deveríamos.
Não deveríamos. A coisa começou lá com eles receberam, eles entenderam, eles interpretaram e eles aplicaram os decretos de Deus. A gente não pode simplesmente desconsiderar tudo e partir a partir do enxerto. Não. Precisamos saber como é que isso foi compreendido lá atrás e como é que tudo foi aplicado, todas as questões de trabalho, família, cultura, política, tudo, como que eles entenderam, como que os rabinos liam o Antigo Testamento e como que eles interpretavam e aplicavam o Antigo Testamento. Deveríamos considerar, né? O que parece que acontece é que quando nós gentios somos enxertados na raiz, na videira, nós queremos trazer a maneira de vida da nossa antiga raiz, das plantas que éramos, e queremos transformar essa raiz, essa planta original ao nosso modo, né? E é isso que nós vemos no cristianismo ocidental. Pessoas olhando para a vida cristã apenas com os olhos do Ocidente. E foi interessante porque essa pandemia ela mostrou que nós estávamos errados. O cristianismo, ele não é somente isso que nós temos vivido nos últimos 100 anos, que é uma igreja sem perseguição, na sua maior parte aqui no Ocidente, que se reúne num salão que tem CNPJ, em que as pessoas prestam contas para o Estado, a gente é isento de impostos, né? Esse formato de igreja é legal? É o que nós podemos desfrutar hoje? Porém, ele é só assim nos últimos 100 anos. Antes disso, centenas de anos, a igreja continuou existindo. E foi de outra maneira. E nós achamos que esse é o único modo de ser igreja. Nós deveríamos olhar para trás com mais cautela e tentar ao máximo tirar essa visão de mundo ocidental e olhar para a nação de Israel, porque é ali onde começou tudo. Nós vamos voltar a ser como Israel? Não, mas nós vamos descobrir qual foi o progresso da revelação de Deus e ter muita sabedoria e humildade de chegar para o Antigo Testamento, que é o que a gente tem feito a cada domingo, e ver, poxa, a igreja não pode ser do jeito que eu acho que deve ser. Eu tenho que olhar para ver o que Deus esperava que acontecesse no Antigo Testamento, como o Novo Testamento interpreta isso e como nós vamos trazer para os nossos dias hoje, né? Porque se igreja é só isso que a gente viveu nos últimos 100 anos, por 3 meses quase a gente não foi igreja, né? Porque a gente não pôde se reunir num salão aqui. Esse prédio ficou a maior parte do tempo fechado. Então igreja não é só isso aqui. Como era lá atrás, é o que a gente está tentando descobrir, né? E é algo que perdura por todas as épocas. Certo? E uma das coisas aqui que Deus novamente chamou o povo para cultuá-lo. E hoje a gente está de portas abertas, né? Está de portas abertas para que as pessoas venham adorar a Deus, venham cultuar a Deus. E quantos dos nossos de idade gostariam de estar aqui, né? Com esse amor, com esse afeto. E quantos estão em suas casas, muitas vezes ali ouvindo a mensagem aqui transmitida, deitada de novo, base na coberta, podendo estar aqui com a gente também, né? Adorando a Deus, cultuando a Deus dessa forma aqui. O Carlinhos quer falar? Nael, tem algum? Não pode. Desculpa. Não pode, Carlinhos. Põe a máscara aí para você não... Eu acho que Isso. eu tinha um costume, eu acho que nós cristãos hoje, cristãos modernos hoje, nós temos o costume muitas vezes de criticar os judeus, o povo antigo lá, né? Pode tirar a máscara, que senão acho que ninguém vai entender você. Porque, poxa vida, né? O pessoal vivia com Deus ali, Deus dava maná, dava comida na faixa, tudo de graça, a lei dava sombra e o povo pecava. E isso, Deus falava face a face e o povo pecava. É engraçado que Deus, você vê que Deus, de antigamente e os de hoje, né? Igual você falou agora que somos enxertados, povos diferentes, mas somos os mesmos povos ali. Que Deus trata do mesmo jeito.
Porque uma vez eu vi um pastor pregar assim: se nós morrêssemos hoje, chegássemos no céu, se encontrar com Moisés, com Samuel, Davi, e falar: nossa, que legal vocês viverem na terra, mas Deus falava face a face com você, né? Como que é? Mas aí vai ter o interesse deles também, que eles vão chegar para nós e vai falar assim: poxa vida, Deus mandou o seu filho para morrer por vocês, e como é que era ter o Espírito Santo dentro de vocês? Como que ele agia? Você vê que Deus trata do mesmo jeito, lá e aqui, só que tem um único problema, né? Que lá, antigamente, hoje, o pecado, e às vezes a gente critica o judeu: pô, o judeu era isso, estava lá, Deus fazia abrir o mar, gigante, isso, a coisa. E hoje é do mesmo jeito. Deus, às vezes, a gente tem gigantes na nossa vida, a gente tem problemas, e Deus vai sempre trabalhando. Você percebe um padrão no tratamento de Deus, que acontece no Antigo e continua acontecendo hoje. Deus não abre a terra para engolir os rebeldes, como foi lá no deserto. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus, lidando com o seu povo da mesma maneira, né? E o mesmo Cristo que salva os crentes do Novo Testamento é o Cristo que salvou os crentes do Antigo Testamento. A diferença é que eles eram salvos por aquele que viria. Eles criam naquele que viria. Nós somos salvos por aquele que veio, né? Nós temos muito mais conteúdo para solidificar a nossa fé. Muitas vezes somos mais rebeldes que os judeus, né? Exatamente, Carlinhos. Muito bom. E eles foram usados por Deus para que o Evangelho chegasse até a gente de uma forma ou de outra, né? Porque se a gente for lembrar um pouquinho como é que a coisa chegou até a gente no cativeiro babilônico, quando o povo é levado para a Babilônia, eles não podem levar o templo mas eles podem levar a lei que Deus tinha dado para eles. Então eles vão para a Babilônia e eles continuam meditando na lei, decorando a lei como eles já faziam antes, não é? E quando tem a diáspora, quando eles são livres para poder voltar para Jerusalém, alguns voltam para Jerusalém, mas muito desse povo não se identifica mais com Jerusalém como ela ficou destruída, mudada. Então, o que o povo faz? O povo se espalha pelo mundo todo. E o que o povo leva? O povo leva a lei. O povo leva a lei. Todos os decretos, todos os ensinamentos de Deus, eles levam isso para o mundo todo. Um pensamento monoteísta, um único Deus. Então, a diáspora acaba preparando o mundo. Quando Jesus Cristo vem, já não é uma ideia tão absurda assim. Um único Deus, conceitos de lealdade, conceitos de justiça, de cuidado com o próximo, o que está nos 10 mandamentos. Tudo isso foi espalhado pelo povo judeu pós o cativeiro babilônico na grande diáspora que teve. Então, isso chegou até a gente por conta dessa tragédia que aconteceu com eles, né? Muito bom. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu creio também, pastor, que isso gera um pouco de falta de temor, né, daqueles que têm o conhecimento de Deus, conhecem, sabem quem é Deus, mas não tem um temor, né, não tem aquele temor de dizer: realmente eu temo a Deus porque eu tenho que servi-lo fielmente. De alguma forma eu tenho que estar sempre em adoração e buscando a presença dEle. E a gente podendo estar aqui adorar Deus, adorando a Deus, cultuando a Ele, isso é um privilégio que nós temos, como o Gil falou no começo. Vamos entregar aqui a Deus o que a gente fez durante a semana de errado e o que é grato a Deus, que a gente vai entregar também a Ele, né? Demonstrando isso a Deus. E as pessoas parece que não têm esse temor, né, de servir a um Deus que é vivo até hoje. Muito bom. Gil, diga para nós, uma vez que Deus enxerta na raiz, que é Israel, essa oliveira braba que somos nós, né? Como é que nós podemos nos tornar, como que esse processo acontece, como somos enxertados no povo de Deus, é o ponto 7º nosso aí, né? Diga para nós. A gente é enxertado no povo de Deus porque o Senhor nos capacita a isso.
o Espírito Santo nos habilita a ser assim. De maneira alguma a gente se aproxima do Senhor. A gente quer viver longe do Senhor, porque Ele, como Ele é luz, Ele mostra o nosso pecado, e a gente enxerga esse pecado e a gente não quer viver na luz, até mesmo porque a gente comete nossos pecados escondidas. Nunca é demonstrado. Assim, a gente não quer que ninguém saiba. Então, como que a gente pode se aproximar de um Deus tão bom, tão poderoso? A gente não se aproxima. Ele se aproximou da gente. Ele veio até nós. Ele se mostrou até nós, para que a gente fosse enxertado nele. E assim cultuar, ser capacitado como igreja a cultuar um Deus tão puro, tão santo, tão honesto. Coisa que a gente sozinho não consegue fazer. Não conseguimos ser honestos sozinhos. Não conseguimos ser transparentes sozinho. Não conseguimos ser congregação. Não conseguimos ser um povo de Deus sozinho. Ele mandou Jesus Cristo para nos habilitar a isso. Para que a gente se aproxime dele. Primeiro ele se aproximou e a gente, em a nossa adoração a ele, a gente se aproxima dele através disso. Muito bom. Então, pela fé em Cristo, uma vez que cremos em Jesus, somos selados com o Espírito, segundo a linguagem de Efésios, capítulo 1. E esse Espírito, que é o Espírito Santo, nos habilita ao culto a Deus. Nos torna povo e agora nos habilita ao culto. Certo? O que é interessante também é que, assim como a gente não consegue sozinho, ele derramou o Santo Espírito sobre o povo dele, para que o povo dele enxergasse como cultuar ele. Deus, ele chama a gente do jeito que a gente está, pecadores que somos, do jeito que você está em casa, pecadores do jeito que você é. Ele te chamou assim, mas ele é tão bom e tão gracioso que ele se recusa, a deixar a gente do jeito que somos. Por isso ele derramou o Santo Espírito na igreja, para que a igreja fosse habilitada por ele mesmo para adorá-lo. Ele não quer que ninguém, de forma alguma, alguém vai até os céus em pecado, de jeito nenhum. Seria, desculpa a palavra, mas idiotice pensar assim. Eu vou para o céu porque eu sou bom. Eu vou para o céu porque num trabalho eu sou o melhor do meu serviço, eu consigo ser um bom funcionário, um bom marido, uma boa esposa. Eu sou bom porque eu vou para o céu porque eu pratico boas obras. Não fumo, não bebo, não bato em ninguém, nem falo mal de ninguém. E a Bíblia fala, não, você tá errado. Você só se aproxima de mim porque eu te capacitei através do meu filho. Foi por causa dele que você é capacitado a estar dentro de um povo, junto com um povo, e foi enxertado a um povo, porque eu quis. Então a gente tem que levar em consideração esse feito do Senhor, porque a gente não é capaz de se aproximar dele. As nossas justiça estão muito longe do que é justiça de Deus. Tudo aquilo, uma coisa que eu aprendi com o Gideão, eu sempre soube disso, mas quando ele falou isso me tornou mais claro. Que tudo aquilo que a gente conhece de Deus é muito pouco para definir quem Deus é. É muito pouco. Então, todo o nosso senso de justiça é muito pouco para dizer que, por nossa capacidade, a gente pertence a um povo. A gente só pertence por causa dele, por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo. Muito bom. Então vamos lá. Para a gente recapitular e finalizar essa parte de comunitário. Por que comunitário? Deus é um Deus comunitário que cria a humanidade assim, uma humanidade que se relaciona. Dessa humanidade que cai, Adão e Eva pecam, Deus levanta um homem, Abraão, para restaurar aquilo que foi quebrado no jardim. E ele diz, eu vou fazer por meio de você de novo uma nova nação, um novo povo, uma nova linhagem, ainda descendente de Adão, porém, por meio dela eu vou abençoar todas as nações da terra. E aí a nação de Israel é criada, esse povo cultua Deus em toda a terra, é o único povo ao qual Deus se revelou, e dizendo como queria ser cultuado. Só que esse povo cai, e na queda desse povo, Deus continua com suas promessas, Ele traz Jesus ao mundo, o Deus Filho, e por meio da obra do Deus Filho,
não só o povo judeu pode ser restaurado, quanto todas as nações da terra agora são chamadas a cultuar a Deus. Quando essas pessoas creem em Jesus, eles fazem parte daquele povo original que Deus havia criado. E Ele habilita todo esse povo, seja judeus, seja gentios, a cultuá-lo. Então o culto a Deus acontece nesse povo. E aqui eu quero finalizar os 2 últimos pontos nossos dentro do congregacional, que é o seguinte: quem é que participa do culto a Deus? E eu quero perguntar para vocês: quem é que participa do culto a Deus hoje? Os escolhidos, os salvos, o povo de Deus, certo? Que, como nós temos falado, é a nação de Israel que crê no Messias, no Jesus Salvador, e o gentio que é enxertado a esse povo, certo? São salvos, isso mesmo, trazendo de maneira bem simples, são os crentes em Jesus, os salvos, seja judeu, seja gentio, ok. Só esse povo cultua ao Deus Altíssimo. Mas a gente sabe que há várias religiões, a gente sabe que há várias seitas que dizem estar cultuando a Deus também. O islamismo diz isso, o testemunho de Jeová diz isso, o candomblé diz isso, tá adorando e cultuando algum tipo de divindade. O espírita diz que está adorando ao único Deus verdadeiro. Porém, de acordo com essa definição que estamos fazendo, o único povo que cultua a Deus é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Messias, Deus encarnado, uma pessoa da Trindade. O único que cultua a Deus é o que faz parte do povo de Deus. Então, essas seitas, religiões, todas que dizem estar cultuando a Deus, por mais que digam, não conhecem ao Deus verdadeiro que se revela na Escritura. Ah, mas isso é exclusivista. Porque Deus quis que fosse assim. Ele escolheu um povo dentre todos os povos no Antigo Testamento. Por meio de Jesus, Jesus diz: eu sou o caminho. Ah, mas eu quero ser salvo sem Jesus. Jesus diz: não, não é assim, não é você quem define. Não é porque você inventou uma religião lá na sua terra que você vai chegar até Deus, não vai. Deus diz como é que você chega até Ele, né? Então quem cultua a Deus? Só quem faz parte desse povo. Ah, mas e as pessoas que estão se reunindo todas as semanas, cultuando a Deus, ou acham que estão cultuando a Deus, sem que seja por meio de Cristo? Não estão cultuando a Deus. Estão fazendo algum tipo de culto? Estão, mas não é a Deus. E aí nós chegamos no último tópico aqui, dentro do congregacional, que é o seguinte: eu já ouvi, acho que os presbíteros também, uma expressão muito comum no nosso meio: hoje eu vou assistir o culto. Já ouviu essa expressão? Já falou isso? É muito perigoso entender o culto como algo que você assiste. Porque quem participa do culto a Deus é o povo de Deus. Quem não participa, quem é? Aqueles que não são o povo de Deus. Quando eles visitam a igreja ou algum lugar onde o culto está acontecendo, eles estão participando do culto? Não, eles não são povo. O que eles estão fazendo? Assistindo um culto. Eles estão vendo como um povo cultua ao Deus Altíssimo, mas eles não participam daquilo ali. Mas eles estão fazendo a mesma coisa que a gente, eles batem palma, eles cantam, eles leem a Bíblia, tudo bem, mas eles não fazem parte desse povo espiritualmente, o que é muito mais importante. Eles estão apenas assistindo um povo cultuando ao Deus Altíssimo. Portanto, se você compreende o seu papel no culto a Deus como alguém que assiste, você deveria rever a sua fé em Cristo. Por mais que você sente na cadeira e passe o culto inteiro sentado, você não está assistindo um culto, você está participando do culto. Ah, mas eu não faço nada. Como não? Você está ouvindo agora, não está? Ouvir é um exercício. Você precisa ter atenção no que você está fazendo. Talvez tomar nota para não se esquecer. Focar naquilo que está sendo dito e não ficar olhando para a lâmpada ou para a mosca que está voando ou imaginando o que está passando na televisão. Você faz um exercício agora. Na hora de cantar, o pessoal está aqui na frente conduzindo a música só para que você saiba o ritmo da música, mas você está cantando aí e deveria cantar. Nós participamos do culto. Nós participamos do culto mesmo que não estejamos aqui na frente. Se você considera que está assistindo o culto,
você precisa considerar então que quem assiste culto é quem não é povo de Deus. Quando o descrente entra nesse salão e ele vê o que nós fazemos, ele não participa do culto. Ele participa da cerimônia, ele está aqui, ele está envolvido, mas espiritualmente ele não participa, ele está só assistindo. Como que ele participa? Se ele crer em Jesus. Aí ele vai se tornar parte do povo de Deus. Ficou claro? Ponderações, dúvidas, questionamentos, discordâncias. O que vocês pensam sobre isso? Alguém quer falar? Fique à vontade. Todo mundo concorda? Ou está assimilando as informações, né? Tá fazendo a conta, peraí. Certo. Definimos por que congregacional. Por que o culto a Deus é um ritual congregacional? Diga, Sara. Sara tem uma dúvida, Nael? Ou alguma coisa que ela quer falar? Uma vez eu ouvi uma expressão de que o prestar culto, o cristão ele tem que prestar culto trabalhando, então ele tem que estar envolvido em alguma coisa, que o culto em si são para as pessoas que não são cristãs, para que elas se convertam e, enfim, voltem para Cristo. Isso é real? Eu acho que a primeira coisa que você disse, a gente vai responder no próximo tópico, sobre o que é adoração. Porque culto, segundo essa nossa definição, é o que acontece quando o povo todo se reúne. Certo? Mas o que acontece quando eu estou em casa ou no trabalho? A gente vai falar no próximo tópico. A segunda coisa, você disse a respeito do culto ser para o descrente, né? Eu sei que essa é uma... A Sara não disse que acredita nisso, ela disse que está citando alguém que falou isso, né? Essa é um pensamento dos últimos 100 anos também, de que o culto ele deveria ser evangelístico, né, e para que os descrentes venham e ouçam o evangelho. Sim, todo culto deveria ser evangelístico, porque a gente está pregando o evangelho, né? A gente prega a Bíblia, deveríamos apresentar o evangelho em todo culto, as nossas músicas deveriam apresentar o evangelho, as nossas orações, enfim. Mas o culto, é só a gente olhar para tudo que a gente já falou aqui. O culto foi criado para quê? Desde o princípio. Adoração a Deus, não é? Comunitário, de um povo. Então, reduzir o culto apenas o descrente que vem para que ele seja evangelizado é diminuir demais o culto, né? Colocar o descrente como alvo do culto. Ele vai ser enriquecido, ele vai ouvir o evangelho, a gente espera que aconteça quando ele vier, mas o culto não é para ele, né? Ele pode participar de tudo isso, mas o culto está sendo para Deus, não é pelos gostos dele, e não é porque a gente não vai fazer o que ele gosta de fazer para que ele venha e seja atraído. A gente vai fazer o que Deus manda. Se o descrente gostar disso, tiver algum interesse por isso, fantástico, a gente apresenta o evangelho para ele pode participar, né? Isso já também coloca em xeque muito desses cultos em que as igrejas fazem, que é só para atrair descrentes, né? Então, tudo aquilo que o mundo faz, as pessoas começam a fazer na igreja para que o descrente venha para cá, para que ele seja alcançado. O desejo de alcançar o descrente é legítimo, mas mudar o culto a Deus por causa do descrente é mudar o objeto de culto. Você está trocando Deus pelo descrente, né? Não sei se os presbíteros querem agregar alguma coisa nessa resposta. O que eu queria dizer é: o culto a Deus é inteiramente a Deus. Alcançar o descrente é resultado de um culto entoado a Deus. É uma consequência, não é o culto ao descrente não é o resumo de tudo, não. O resumo é a adoração a Deus. O resultado disso é que ele vai ser alcançado. Então ele pode dizer: olha, então vocês adoram a Deus por causa disso, como forma de agradecer a Ele pelo que Ele fez por vocês, mudou a vida de vocês. Então eu quero isso também. Deveria ser assim, né? Então é um resultado. Por que você ganha o seu dinheiro no trabalho? É porque você trabalhou e o resultado é você ter o seu dinheiro, né? A gente se esforçou, adorou a Deus e o resultado é ganhar vidas para Ele. Essa é a ideia. Um possível resultado, né? Porque mesmo assim ele pode entrar
como diz 1 Coríntios capítulo 14, né? Ele chega e diz, olha, Deus está aqui. Sim. Mas ele pode sair pela porta e dizer, mas eu não quero isso para mim. Então o evangelho ele é uma outra coisa que a gente pode falar então. Já que Deus foi anunciado, ele serve para afirmar de que a pessoa agora ela aceitou a Jesus Cristo, ela é salva, ou o evangelho pode afirmar para ela que ela não é salva por conta dela ter virado as costas. Então a ideia é ter anunciado. A gente adorou a Deus, a gente fez o que Deus mandou, a gente está adorando a Ele, o culto é para Ele. O resultado é alcançar o perdido. Porém, o perdido, se ele, mesmo assim, depois de ouvir tudo, ele virou as costas, também é resultado de adoração a Deus. Porque ele não quis ouvir, mas foi anunciado. Foi feita a nossa parte. Amém. A Kelly quer fazer uma pergunta, algum comentário? Seguindo essa ideia, quando a pessoa fala que vai fazer um culto de casamento, ou um culto de quando o bebê nasce, ainda é um culto? Ou uma programação, não sei. Eu acho que a gente vai responder isso quando for falar sobre culto doméstico, não é? Talvez a gente poderia ponderar. Você quer falar alguma coisa, Gideon? Ou Rony, ou Gil? Kelly é minha amiga, ela quer acabar com a gente. Tá. Qualquer coisa a gente corta da gravação, o pessoal não vai saber. Qual foi o primeiro que ela falou? Ela falou qual foi o primeiro? Se alguém faz um casamento em forma de culto, se isso é aceito. É isso que você quer dizer? Se é culto. Se é culto, é. O aniversário também, acho que você citou. A gente vai fazer um culto, né, um casamento, aí chama a pessoa e fala, vai ter a parte do culto. E quando faz a apresentação do bebê, fala é um culto, ou, sei lá, um chá. Geralmente a gente pensa, vamos fazer na igreja porque é algo que vai reunir em culto, né? Não sei. Se vira. Eu vou falar, mas se a gente for estender muito, vai render. Vou falar como eu penso, já falei para eles, e eles me deixam falar. Nossas cerimônias de casamentos, elas são 100% pagãs. 100% pagãs. Eu não chamo de culto, eu chamo de cerimônia de casamento. E elas são 100% pagãs. A igreja não é convidada, só é convidado quem as pessoas querem que participe. Quando a igreja é convidada, a igreja escolhe não ir. Muitos escolhem não ir, não vão porque tem formatura do filho. A formatura do filho é uma cerimônia pagã, o casamento não. Eles escolhem não ir porque tem aniversário do irmão, aniversário da tia, do vizinho. Aniversário é uma cerimônia pagã, o casamento não. Então, quando a igreja é convidada, a igreja deveria ir. Eu não deveria deixar de ir num casamento do irmão meu se fui convidado. Mas nós deixamos de ir nos casamentos porque não reconhecemos o casamento como deveria. E muitas vezes a igreja também não é convidada. Aí coloca o pastor de figurante, porque o pastor não participa de absolutamente nada da preparação do culto. É dado para ele 15 minutos para falar e dá o texto que é para ele falar, dependendo do casamento, se for um casamento muito chiquetão, capaz que dê até o sermão pronto para o pastor, para ele não complicar muito no que ele vai falar lá. E a noiva atrasa, como é de costume, e o pastor fica feito um 2 de paus parado lá na frente, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, esperando quando que vai começar a cerimônia. Ele está lá. Então, nossas cerimônias de casamento são absolutamente pagãs. Quando a gente vai para a linguagem dos salmos, vai falar assim do noivo que se lança, vai falar sobre o sol e tal, vai falar sobre o noivo que se lança de uma extremidade à outra para buscar a noiva. Cristo vem buscar a igreja, que é a noiva. Cristo vem buscar, nós não vamos lá no céu buscar Jesus Cristo. Cristo vem buscar a noiva. Mas nas nossas cerimônias de casamento é a noiva que vai buscar o noivo. O noivo fica lá na frente, tranquilo, tranquilo entre aspas, porque às vezes tem sempre o medo da noiva não aparecer, então tem sempre o frio na barriga. Mas ele fica lá na frente, parado na dele,
E quem enfrenta a igreja, quem atravessa a igreja é a noiva. Quem que vai buscar quem? É a noiva que vai buscar o noivo. Não é essa a linguagem dos Salmos, quando fala que o noivo se lança de uma extremidade à outra para buscar a noiva. Não é assim que o Novo Testamento fala que o noivo Cristo vem buscar a igreja. Nossas cerimônias de casamento são às avessas. Então, eu diria que nossas cerimônias de casamento são cerimônias pagãs. Se quisermos chamar de culto, vamos chamar, porque... Fazer o quê? Mas... deveríamos celebrar o casamento. Deveríamos celebrar o casamento dos nossos irmãos. Deveríamos ir quando convidados. Deveríamos ser convidados, deveríamos ir quando convidados. E deveríamos celebrar, festejar. Festejar. Não uma cerimônia de 40 minutos e depois os noivos desaparecerem para tirar foto em algum lugar que tem uma árvore bonita e tal, tudo mais. Não, festejar. Festejar, fazer festa. Todo mundo fazer festa. Celebrar o casamento. Mas... transformamos num cerimonial pagão e chamamos de culto, porque se formos falar só de uma festa vai ficar esquisito, porque parece que crente não pode fazer festa. Crente pode fazer festa, deveria fazer festa, muita festa, por sinal. Então não tem nada de errado em fazer festa, em fazer celebrações, mas vamos chamar o nome certo às coisas, né? É que aquilo que a gente estava falando antes, né? Os casamentos hoje... e também quando um bebê é apresentado, é mais feito na ideia de para o povo, para as pessoas verem. A noiva ela tem que se arrumar bonito, sim. O noivo também, o casamento tem que ser tudo ajeitado, bonitinho, sim. Mas parece que é muito mais na ideia de mostrar para as pessoas do que propriamente falar para o Senhor, isso aqui tudo é do Senhor. E perguntar para o Senhor o que Ele tem a dizer sobre isso, né? Uma das coisas que a gente tem discutido, né, sobre casamento, sobre aniversário, sobre todas as coisas. O que Deus disse sobre isso? A gente constrói uma visão de que a única maneira de fazer casamento é assim. Por quê? Porque nós aprendemos assim na nossa cultura ocidental. Mas outras culturas fazem de outra maneira. Como Deus quis que fosse? Poucos são os jovens, eu acho que eu nunca ouvi essa pergunta, né, de todos os jovens que a gente acompanhou nesse período aí de ministério. Como Deus define que deveria ser o casamento? A cerimônia de casamento, né? O que normalmente chega já é, olha, a gente quer que tenha as daminhas, a gente quer que seja assim, assado e tal. Então há pouca reflexão sobre o que Deus ordena. E só para responder a questão dos termos, né, o quanto menos a gente misturar os termos, eu acho que fica mais fácil para a gente entender o que está acontecendo. Ao invés de chamar de culto de casamento, a gente poderia chamar de festa ou celebração, porque é isso que está acontecendo. O aniversário, uma festa de aniversário. Mas vai ser na igreja, vai ter uma palavra, tudo bem. Mas normalmente em aniversário há convidados, né? Pessoas que a gente quer que esteja, pessoas que a gente não quer que esteja. O culto não é assim. O culto é aberto para que o povo de Deus se reúna. Mas talvez aquele irmão não queria que tivesse no aniversário do meu filho. Então não é um culto, porque o culto você não escolhe quem vem. O culto você abre para que o povo possa vir, né? Não sei se ajudou a definir. O Rony queria falar alguma coisinha e a Solange quer dizer também, né, Solange? Vendo isso tudo, pastor, eu vejo que nem o Gideon falou, a gente muitas vezes, como servo de Deus, tem que ter o temor. E a gente não deixa com que o temor habite dentro da gente, mas deixa com que as coisas do mundo mexa mais com a gente do que os prazeres a Deus. É muito fácil eu copiar as coisas do mundo. Eu quero dar um casamento, quero fazer isso, fazer aquilo, como o Gil falou, mostrar, convidar somente pessoas que eu quero. E que nem o Gil falou, não quer que a igreja participe, né, de um ritual, de um culto a Deus nesse momento. Eu creio que se voltar realmente como era antigamente, como realmente um culto, adoração a Deus, ou um culto que seja digno realmente de dizer, Deus, aqui estamos para vivermos juntos e seguir corretamente, seria completamente ao contrário que vimos hoje, né? Deixar de copiar o mundo e seguir somente a vontade de Deus. Depois tem que cortar essa parte do vídeo aí para... Tem que ir para a internet, não tem o que fazer. Kelly quer complicar a vida da gente. Ela falou assim também quando um culto de apresentação de criança. Culto de apresentação de criança. Culto de apresentação de criança é
é uma adaptação que a igreja passou a fazer. O batismo, o batismo ele simbolizava purificação. Ele simbolizava uma purificação. Então é lavado, a água simbolizava isso, uma purificação. João Batista que vem anunciar um batismo diferente, um batismo para o arrependimento. Mas o batismo era algo para purificação. Então, nesse sentido, uma criança poderia ser batizada para purificação, como símbolo de uma purificação? Penso que poderia. Não um batismo para o arrependimento, não um batismo para que simbolizasse uma entrada no corpo de Cristo, que é a igreja, mas um batismo que simbolizasse purificação. E como purificação, quantas vezes alguém poderia ser batizado? Quantas vezes quisesse. Como purificação. Não como arrependimento para entrar no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas nós não batizamos criança. Então o que nós fazemos? Nós apresentamos a criança na igreja. O bebezinho, quando nasce, a gente vai e apresenta para a igreja. Poderíamos batizar, mas batizar fica muito esquisito, porque nós não batizamos criança, porque o batismo, nós não entendemos mais o batismo como para purificação. Em todo caso, não faz sentido o culto de apresentação de criança. Não sei, me parece que escolher é dar o termo, a questão é o termo, é dar o título errado. Podemos apresentar criança e devemos apresentar crianças para a comunidade. Então, ter filhos deveria ser celebrado também pela igreja. Então, deveríamos apresentar o filho, sim. Poderíamos batizar? Poderíamos. Agora, não devemos mais, porque isso seria esquisito fazer isso hoje. Nós não entendemos assim, então melhor não fazer. Mas chamar de culto de apresentação de criança, acho que desvia o foco, como o José bem falou. Desvia o objeto, se é que podemos chamar assim. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, então, eu sempre vejo o culto de louvor, o culto de casamento. No meu ver, eu acho que é culto de gratidão. Eu acho que seria gratidão. Tudo bem, a gente faz bonito, a noiva vai bonito, tudo, porque a gente quer apresentar uma coisa bonita. Mas eu acho que é gratidão de estar chegando, acontecer aquilo que ele estava orando, que o casal estava orando. Então, eu acho que a gente tem... Eu não sei, eu sempre achei que era culto de gratidão a Deus. E eu sempre prezei o culto que está no salão, assim, onde todo mundo pode estar. Porque daí você não escolhe a pessoa. Agora, lógico, quando você tem mais dinheiro, o que acontece? Você vai numa chácara, ali você escolhe só algum gato pingado ali. E isso, para mim, não está louvando e agradecendo a Deus, porque não está todo mundo, principalmente aqueles que estão todo dia adorando a Deus junto ali. Então, eu vejo, para mim, culto ou de casamento, ou de aniversário, seria de louvor, de gratidão a Deus. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu fiz a festinha da minha mãe de aniversário, agradecendo a Deus pela vida dela. Até a gente fez na chácara lá. Eu procurei convidar quase todo mundo. Todo mundo, na realidade. Eu falei, o culto vai ser lá, vai ser um culto lá, porque eu estou louvando a Deus, estou agradecendo a Deus, então eu quero todo mundo. Né? Então, eu acho assim, principalmente aqueles que estão servindo a Deus, a gente não pode deixar de lado. O que acontece? Eu quero uma coisa mais chique, aí eu escolho algumas pessoas. Aí eu concordo que não seria um culto de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, porque está escolhendo. Eu não sei, eu tenho meu pensamento assim. Sim, o que a gente está tentando propor, Solange, dá para entender o que você quer dizer, que a palavra culto, quando a gente... Deixa eu usar uma ilustração para ver se eu consigo ser preciso nessa explicação. Certa vez perguntaram para um jovem, quem é Deus? Quem é Deus? Ele respondeu assim, Deus é tudo. Quando você define uma coisa como tudo, na verdade você não está definindo essa coisa. Você está dizendo que o tudo é o quê? Quando você diz que algo é tudo, você está dizendo que algo é nada, porque você não consegue nem dizer o que é. Você para mim é tudo. O que é tudo? Defina o que é tudo.
E esse é o problema de você não definir termos. O que eu estou querendo dizer? Que as pessoas às vezes definem Deus como tudo, e às vezes, e aí você carrega muito a palavra tudo, porque pode significar qualquer coisa dependendo da cabeça de cada um, e aí Deus fica uma coisa totalmente subjetiva, cada um imagina Deus de um jeito. Culto, a mesma coisa. Quando a gente não define culto, tudo aquilo que envolve Bíblia, música, um salão, a gente vai chamar de culto. E o que a gente está dizendo nessas aulas é o seguinte: existe um culto, que é o que Deus revela na Escritura, que é o que deveríamos chamar de culto mesmo. Um ritual, algo que é repetido constantemente pelo povo de Deus. Ah, mas e as outras coisas? Nós deveríamos achar um outro termo para chamar essas outras coisas. Porque quando nós chamamos todas essas coisas de culto, nós estamos misturando todos os significados e no final a gente não tem nada. Porque exatamente, a irmã própria disse, né? Eu fiz uma festinha de aniversário, chamaremos de festa. Vou fazer uma celebração de casamento, chamaremos de celebração. Mas quando nós misturamos culto nessas coisas, nós perdemos o significado da palavra culto. E é o que acontece, é o que a gente está vivendo hoje. As pessoas não valorizam mais o culto, as pessoas não sabem nem definir o que é culto, e é uma bagunça. Cada igreja faz de um jeito, cada pessoa pensa de um jeito, né? Então, o que a gente está tentando fazer nessa nossa aula é definir culto à luz da Escritura. Aí você começa a imaginar, e não só a irmã Solange, todos nós: bom, mas puxa vida, mas então a apresentação de bebê é o quê? Aniversário é o quê? Chá de bebê é o quê? Eu estou olhando para a definição de culto. Bom, culto não é, porque culto é isso aqui que a gente está discutindo. Ah, mas tem Bíblia, tem oração, tem músicas, tudo bem, mas não é culto conforme isso aqui que a gente está aprendendo. Então eu não vou chamar de culto. Tem elemento de adoração a Deus lá dentro? Tem, mas eu não posso chamar de culto, porque senão eu desvirtuo a palavra culto, e aí é uma bagunça. Eu ouvi uma frase recentemente assim: o que acontece hoje pela internet, uma pessoa que estava assistindo a um culto, uma transmissão online, e vendo pessoas participando da ceia lá na tela do computador dele, e essa pessoa disse: eu também vou participar da ceia aqui em casa. E essa pessoa chegou a dizer o seguinte: e para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vê que há uma mistura de conceitos. Como é a mesma coisa? Como é possível? Por exemplo, eu citei isso com os presbíteros nessa semana na nossa reunião. Quando você está assistindo a Ana Maria Braga, acho que agora nem aguentando ela está mais de fazer programa, mas antigamente ela fazia aquelas receitas de coisas que a gente nem tem em casa, né? E aquelas receitas lindas, maravilhosas. E aí ela fica: gente, esse cheiro está fantástico. Ela e o convidado dela lá na cozinha, toda bonita dela. E aí, antes, quando ela tinha mais força, mais vigor, né, ela comia, fazia e passava debaixo da mesa. Lembra disso? A Ana Maria Braga. Aí você está assistindo isso. Você está assistindo isso em casa. Você nem tem aqueles ingredientes. Você não está sentindo nem o cheiro daquela comida. Dizer que nós estamos fazendo a mesma coisa pela internet seria você dizer: eu estou participando dessa refeição da Ana Maria Braga. Como? Primeiro, você não está lá. Segundo, você não tem nem aquele prato de refeição na sua casa. E mesmo que você tenha feito, não é o mesmo que ela está comendo lá. Então não é a mesma coisa. Mas a mistura de conceitos, sem definir termos, gera essa confusão, né, de pessoas acharem que tudo é a mesma coisa. O que é culto? Tudo que nós fazemos nesse salão, por exemplo. Bom, nós fazemos muitas coisas. Teve uma época, né, Carlinhos, que a gente jogava bola aqui. Isso é culto? Né? Eu sei que nesse espaço ela vai, nessa festinha ela vai, e lá ela vai ouvir a palavra de Deus. Então o meu objetivo, geralmente eu falo: vou fazer o aniversário de fulano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então eu falo porque o meu objetivo é chamar aqueles que não conhecem para poder ouvir a palavra. Então eu concordei, entendi agora certinho o que o senhor está passando. Joia. Obrigada.
A gente já deu 11h05 aí, né? Não vai dar tempo de nós terminarmos o nosso conteúdo, mas não tem problema. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário sobre isso? A Juliana. Queria saber, as festas que aparecem na Bíblia são todas cultos? Quer responder? Eu estou falando demais aqui. Mas eu não vou pedir para o marido responder não, né, Gideon? Rony? A própria irmã já disse o que é, né? São festas. E como o Gideon ressaltou, né, nós deveríamos festejar muito. O povo de Deus sempre festejou e parece que o cristão ele não pode festejar, né? A Bíblia diz o contrário. A gente tem muito motivo para festejar. Mas a Bíblia define como festas, como cerimoniais, né? Mas quando Deus fala culto, Ele está se referindo a uma coisa bem específica. Então a gente poderia até fazer um estudo da palavra, né, culto, ver quantas vezes ela aparece e do que ela está se referindo. Então essas festas são festas cerimoniais que eram para ser repetidas, às vezes a cada 6 meses, às vezes uma vez por mês, enfim. Não sei se respondeu. Fazer festa, né? Não. A gente pode festejar, né? Só que o culto é diferente, a gente que tem que entender isso, né? Sim, mesmo que haja elementos de culto na festa. Qual que é um elemento do culto? Por exemplo, a pregação da palavra, ou o cantar uma música. Isso a gente faz no culto. Mas eu quero ter isso na minha festa. Tudo bem, tudo bem. É um elemento do culto na festa, mas não significa que a festa se transformou em um culto. Porque há outros elementos que não estão presentes na festa, né? É só uma palavrinha, pastor. Mesmo porque quando a gente convida alguém para uma festa e fala culto, na minha família a gente tem muita experiência, não aparece. O pessoal não vai, né? Principalmente assim, que não são convertidos, né? Não vão. Então eu também acredito assim, que tem diferença culto e festa. Né? Então eu acho que tem que ser chamado festa mesmo. Sim. Nesse sentido. Rony, você ia falar? Sim. Quando eu pequeno, a gente ouvia muito essa música que acho que alguns conhecem, quando o faraó lá barrava de libertar seu povo ali no Egito, né? Que a gente aprendia assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. A gente já vê completamente a diferença: deixa sair meu povo para prestar-me culto, né? Para prestar-me culto. Então, há muita diferença em detalhes que a gente coloca como culto e não é culto, né, nesse caso. A gente está falando sobre se isso ou aquilo é culto. A gente tem que voltar um pouco ao que a gente falou antes. Se para ter um culto vai ter a preparação, se vai ter purificação, se vai ter aproximação e se vai ter a aceitação de Deus. Se a festa que eu vou fazer, ou de casamento, ela existe isso, se ela tem isso tudo, se compõe essas coisas. Purificação, a santificação, né, no caso aí a purificação, a aproximação, o sacrifício, se as coisas que eu estou fazendo no ideal de adoração a Deus, sacrificando os meus desejos para Deus, e tudo que vai ser feito lá é dedicado a Deus, e se vai ter a aceitação dele. Se vai ter essas coisas, acredito que é culto. Caso contrário, não é. Uma das coisas que a gente citou é que o culto é ordenado por Deus, né? Os elementos são ordenados. Se a gente pegar qualquer cerimônia, qualquer uma, que é celebrada na igreja, não estou dizendo que a cerimônia seja errada, mas como o Gideon citou, ela é pagã. A nossa cerimônia de casamento, ela não é inspirada na Escritura, ela é inspirada na cultura que a gente vive. Né? Por que a noiva veste branco? Por que ela atravessa todo o salão? Né? Por que tem padrinhos? Por que tem daminha de honra? Onde está isso na Escritura? É uma construção social. Isso é errado? Dentro da nossa cultura é totalmente legítimo. Você quer fazer? Faça, mas não pode dizer que você está expressando o que a Bíblia diz. Nós deveríamos perguntar o que a Bíblia diz. Né? Então, mesmo quando há uma cerimônia assim, muitas vezes o que está presente na cerimônia não é o que Deus ordenou. É o que a gente gostaria que tivesse, né? Então aí nós não podemos chamar algo assim de culto, porque nós estamos construindo um culto a nosso desejo, né? Então eu quero que o casamento seja assim. Você perguntou para Deus como Deus quer? Não, mas eu quero assim. E aí agora você chama isso de culto? Do jeito que você quer oferecer?
é do jeito que Deus disse que deveria ser, né? Carlinhos, a gente vai encerrar. Carlinhos vai ser... Alguém quer mais ponderar alguma coisa? Então o Carlinhos vai finalizar aí nos comentários. E eu não sei o que a gente vai fazer domingo que vem. Tem que terminar, né? Fala, Carlinhos. Acho que vai muito da interpretação do que é dito, né? Porque se você pegar assim, vamos fazer o culto da fogueira. Se você convida uma pessoa que não é crente, ela imagina que vai ter uma fogueira e que de repente Deus vai fazer o negócio acontecer mesmo. Vai esperar uma palavra, né? O bicho vai pegar fogo lá. Agora, se você convida a pessoa para... E como nós aqui, nós... Aí vai entrar no que o Gideão falou, às vezes a gente, infelizmente, vai pegando algumas coisas que é pagãs, né? A gente sabe que se a gente falar culto na fogueira para nós aqui, vai ter uma fogueirinha na chácara de alguém, talvez o pastor fala lá 15, 20 minutos, deixa uma musiquinha de fundo evangélica lá, fica trocando ideias, as crianças correndo em cima da fogueira, deixa ela. Agora, se você convida uma pessoa, a pessoa vai, culto da fogueira, assim, em volta da fogueira e vai maiar a palavra. Agora, se você fala assim, chega aqui e fala assim, vamos ter na chácara de fulano e tal, a noite da fogueira. Aí a pessoa, a noite da fogueira, vai ter lá, vai assar uma batata, um milho. Aí o pastor entra com 20 minutos, aí dá diferença. Porque a pessoa chegou lá, foi legal. Eu imaginei uma coisa, mas o pastor falou uma coisa. Poderia até envolvido com fogueira mesmo, lá o fogo do céu descendo, coisa e tal. Mas é diferente. A interpretação é diferente. O jeito, às vezes, de falar muda totalmente. Exatamente. Noite da fogueira para o culto da fogueira. A coisa muda totalmente. E essa confusão, para você ver, ela é gerada não só lá fora quanto aqui dentro, né? A gente às vezes confunde por quê? Porque não definimos os termos. Então, eu acho que a CBD tem tido esse propósito da gente entender. Culto é isso. Uma vez que eu entendi o que é culto, agora eu comparo as outras coisas. E aí eu começo a perceber, não, isso não é culto, tem elemento de culto, mas não é culto, né? E não tem problema não ser culto, né? A festa em volta da fogueira, a festa de casamento, de aniversário, não tem problema não ser culto. É legítimo a gente fazer essas coisas. Mas o problema é chamar de culto, sendo que não tem todos os elementos de culto, né? Deixa eu só jogar água na boca de vocês, para dar sede, para domingo que vem, e para quem está acompanhando a gente. A gente teria que ter terminado o conteúdo hoje, não conseguimos, mas na próxima aula nós vamos responder aquele primeiro ponto que a Kelly citou, que é o que está acontecendo quando a pessoa lê a Bíblia dela, quando ela ora, quando ela canta sozinha, ou o que está acontecendo quando fazemos um casamento e a gente tem uma leitura da palavra, uma pregação, temos um cântico. O que acontece quando eu estou ouvindo uma música no fone de ouvido, que é a adoração. Isso pode ser considerado culto ou não, né? A nossa definição é a seguinte: culto é um ritual congregacional de adoração ao Altíssimo. Nós já falamos sobre quem é o Altíssimo, ritual e congregacional. Falta definir o que é adoração. E a gente vai falar que tipo de adoração acontece no culto e o que isso tem a ver com o dia a dia nosso, né? Quando eu estou sozinho em casa, eu estou cultuando ou eu estou adorando? A gente vai falar sobre isso na aula que vem, tá bom? É isso. Vocês querem fazer uma ponderação final aí? Honest, ora pra gente, encerrando, por favor. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi aplicada hoje. E que cada um, Senhor Deus, possa ter entendido realmente o que é culto, Senhor Deus. Possa ter entendido, Senhor Deus, aquilo que Tu tem colocado em nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Gil, de Deon, do pastor, de cada família aqui deles, Senhor Deus, que Tu possa estar abençoando e cuidando, Senhor Deus, de cada um como tem cuidado. Obrigado também, Senhor Deus, pelos Teus servos que estão aqui, que Tu possa estar abençoando, Senhor Deus, concedendo sabedoria a cada um deles. E por aqueles, Senhor Deus, que estão ausentes, que não podem, por motivo do risco, que Tu possa estar, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, acalmando os seus corações, dando paz e tranquilidade. E que em breve, Senhor Deus, nós possamos nos reunir para cultuar o Teu santo nome, Senhor Deus, com sinceridade.
Te pedimos também por aqueles, Senhor Deus, que podem e não estão aqui. Tu sabes o motivo, a razão que cada um tem. E que Teu Espírito Santo possa estar incomodando, Senhor Deus, a cada um deles para cultuar o Teu santo nome. Nós Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.